relação à aula passada, em relação à aula sobre a cultura da goiaba, alguém ficou com alguma dúvida sobre o tema que foi discorrido da cultura da goiaba? Querem esclarecer essa dúvida? Que eu... Agora é a hora. Não, por enquanto não. Não? Tá tranquilo? Então, podemos seguir então para a próxima cultura? Sim. Sim. Senhor, só uma dúvida aqui, eu fui ver Ok. a aula sobre o trabalho. Sim, O trabalho escrito e o vídeo é para a mesma data? para a mesma data. Ah, beleza. A mesma data, porque, como a gente falou lá, a gente precisa postar eu preciso postar ainda no dia 9 essas atividades para vocês, para que vocês tenham tempo hábil suficiente para que vocês possam aí estudar e assistir os vídeos dos colegas, né? Para que vocês possam aí fazer a prova aí no dia 15, tá? Ok. Mais alguma dúvida? Nenhuma? Pessoal, então vamos começar? Eu vou colocar aqui para apresentar. Qualquer dúvida, alguém pare, tá? Pergunte, pode perguntar, pode ficar à vontade aí durante a gravação, durante a apresentação, tá? Bem, como a gente já falou, vocês estão visualizando aí meu slide? Sim. Sim. Nós vamos falar hoje sobre a cultura do caju, né? A cajucultura, tá bom? Bem, para a região nossa do Mato Grosso, ela não é uma cultura tão comum de ser encontrada produções comerciais. Entretanto, para outras regiões brasileiras, né, como a região nordestina, é uma cultura de bastante interesse comercial, além da adaptabilidade da cultura para aquela região, ela é uma fonte de renda para os produtores, para os agricultores familiares daquelas regiões, né? E isso facilita demais a vida, essa fonte de renda aí, né? Ela vai facilitar demais a vida daquelas pessoas daquelas pessoas daquelas regiões, né, produtores de caju. Tá? Então, hoje nós vamos bater um papo aí, eu vou falar sobre, dentro da disciplina de fruticultura regional, algumas peculiaridades da cultura do caju, né? Uma dessas peculiaridades que a gente vai dizer sobre a cultura do caju, né, é que, apesar de ser um fruto bastante conhecido e encontrado em todas as regiões todas as regiões tropicais brasileiras, o interesse comercial maior da cultura do caju não é o fruto, que na verdade é um pseudofruto, né? E sim a castanha de caju, tá? O fruto, na grande parte do Nordeste, ou perdão, o pseudofruto, né? Como vocês podem observar aqui, o pseudofruto, tá? Ele, em grande parte das plantações, ele é descartado, esse pseudofruto, e apenas consumido ou apenas utilizado dentro dessas plantações, né, de interesse comercial mesmo, o que a gente chama de fruto ou a castanha. Né? Então, ela é uma planta bastante rústica, aí, adaptada às condições de regiões bastante, como a gente vai falar aqui na frente, em regiões bastante escassas bastante escassas. Ela é cultivada em regiões bastante escassas em relação à adubação, tá? E também em relação a déficits hídricos. Ela é uma planta que ela tolera um certo déficit hídrico aí. Não quer dizer que ela produza em grande quantidade, quando sofre déficit hídrico
intenso, mas ela tolera esses déficits hídricos aí. Então, a principal espécie de ocorrência aí é a Anacardium occidentale, tá? Geralmente, ela tem um porte de pequeno a médio. Hoje em dia, já vem se buscando portes de cajueiro pequeno, tá? Só um minuto. Cajueiros de porte pequeno, tá? Por N motivos, né? E um dos principais é a questão de manejo, tá? Mas o mais comum de encontrarmos, principalmente na região Nordeste, ainda são o cajueiro de porte alto, chega lá, sei lá, até 12 metros de altura, que dificulta bastante o manejo. Mas isso, alguns anos para trás, isso vem caindo em desuso, tá? A utilização de cajueiros de porte, que a gente chama de porte pequeno, a médio, que é chamado de cajueiro anão, né? O mais comum é o cajueiro anão precoce, ele vem se difundindo aí, devido às assistências técnicas, aos Emater, os ATER da vida que existem lá, alguns órgãos de fomento que fomentam pesquisa, como a Embrapa, fugiu o nome dos outros órgãos lá, eles vêm difundindo aí a utilização do cajueiro anão precoce, tá? E ela é uma planta que é encontrada praticamente em todos os estados, como a gente já disse, porém com destaque aí para o litoral nordestino. Quando a gente fala em litoral nordestino, pessoal, é coisa assim que 99,5% do cajueiro produzido no país, ele está localizado no litoral nordestino. O que seria ele? Professor, são áreas grandes, então, de cajueiro que são produzidos? Não, pessoal, são áreas relativamente pequenas, né? São áreas ali de 2, 3, 4 hectares, tá? Áreas de 4 hectares são áreas relativamente grandes aí de produção de caju, para vocês terem uma noção, tá? Do que ocorre. Bem, a gente vai falar sobre, eu acho que, questão mundial lá, como é que é o ranking mundial, enfim, e o ranking brasileiro. No cajueiro, aproveita-se o pendúculo, que a gente chama também de pseudofruto, como a gente pode ver aqui, né? É o pendúculo, esse tem coloração vermelha, alaranjada, amarela, enfim, tá? Para transformação de suco, sorvetes, doces, né? Aí existem doces diversos aí, cristalizado, doce tipo ameixa, a massa de doce de caju, enfim, existem alguns licores como a cajuína, o mel, geleias, refrigerantes gaseificados, aguardente à base de caju, o próprio caju com aguardente de cana, enfim, o pseudofruto aí, ele tem uma diversidade de recursos e meios para serem utilizados, tá? Além desse pseudofruto, né, desse pendúnculo aí do cajueiro, nós temos a castanha ali, que é utilizada também, né, que é o fruto do caju, tá? O nome caju, ele é oriundo da palavra acaiu, tá? Que em tupi-guarani quer dizer nós que se produz. Esse pseudofruto, ele tem características... Nossa, esse pseudofruto ali, ele tem características que ele é rico em vitamina C e compostos fenólicos como tanino, tá? Além disso, ele é rico em fósforo e ferro, devido a essa presença excessiva desses compostos fenólicos ali, em especial ali
o tanino, tá? Ele dá aquele gosto adstringente no momento que a gente vai aí, perde foco. No momento aí do consumo, tá? Desse pseudofruto. Professor, já que está acontecendo isso aí, quando eu fui entrar, mesmo que o e-mail constitucional estava pedindo para eu pedir para participar. Aí eu achei estranho, nunca tinha acontecido isso. Quando é o e-mail institucional, sempre ia direto. Será que é por causa? Não sei o que aconteceu, se mudou alguma coisa. Comigo foi assim também. Estranho, porque eu entrei pelo e-mail. Eu acho que, se eu não estou enganado, eu entrei pelo e-mail institucional. Eu não sei se eu entrei pelo meu e-mail pessoal ou por um outro e-mail que eu tenho da outra instituição de ensino que eu trabalho. Pode ter acontecido isso aí. Na aula de um outro professor aconteceu a mesma coisa. Não sei se é alguma atualização diferente que deu, que agora tem que pedir autorização para todo mundo mesmo. Mas, enfim, vamos lá. Vamos dar... é ruim porque quando você está focado ali, você está falando, você acaba perdendo o foco, né? Quando a pessoa chama ali para entrar. Mas, enfim, é ócios das aulas remotas que a gente está passando. Beleza? Vamos dar continuidade aí. Se chegar alguém, a gente abre para a pessoa entrar na aula. Alguns aspectos botânicos ali, tá? Reino, plantário, logicamente, divisão magnoliofita. Classe Magnoliopsida, ordem Sapindalis, família Anacardiaceae, tá? Gênero Anacardium, espécie Anacardium occidentale. Isso aí é o nome comum, né? Espécie Anacardium occidentale é o nome científico do cajueiro, tá? Ela é uma planta originária aí da América tropical, tá? E dispersa em quase todo o território nacional. Pressupõe-se que o cajueiro ele saiu daqui a partir do momento da colonização, ali depois da colonização portuguesa, aí, houve aí como é que fala? Como é que eu falaria? Não é levada, não. Houve-se uma extração, vamos dizer assim, né, para todos os territórios aí, todas as regiões. Depois da Índia, foi introduzida no sudoeste asiático, né, chegando-se então à África durante a segunda metade do século aí, 16, tá? Primeiro na costa leste, depois na costa oeste, aí, por último, nas ilhas. E se adaptou muito bem, vale ressaltar que o cajueiro ele se adaptou muito bem no continente asiático, no continente africano, tá? Porque nós temos aí alguns países, por exemplo, Costa do Marfim ou a Índia, eles são os principais produtores, né? Hoje nós temos uma área colhida ali de caju, tá? Em 6 milhões de hectares de áreas colhidas de caju em todo o mundo. Dentre essas áreas colhidas ali, nós temos um destaque maior para a Costa do Marfim, para a Índia. Aí existem outros países como Beni, fugiu aqui agora, pessoal, desculpa, que são países que produzem bastante caju para a produção da castanha, tá? Aí existem algumas características, por exemplo, a Índia, ela tem uma das maiores produções, ela é um dos maiores produtores, né? Porém, existem algumas particularidades, porque a Índia, devido ser um país
de grande maioria, né, de vegetarianos, então essa inclusão na alimentação deles da castanha de caju como fonte proteica ali, né, ela se deu bastante interessante. A produção, os dados que eu encontrei, pessoal, da produção foi de 2018, né, ele foi publicado em 2020, mas os dados, eles são referentes a 2018 e com a prospecção, né, de uma prospecção de 2019 e 20 aí, das safras produzidas que a gente vai mostrar para vocês aqui. No ano de 2018, eles foram produzidos em torno de 1.711 mil toneladas de cassave, que é o suco de caju, tá? E aí entra aí os países como Costa do Marfim, Índia, o Brasil, tá? Ele é o nono maior, ele ocupa a sexta maior produção de área produzida, tá? Ele ocupa a sexta maior... Pois, entra alguém? Ele ocupa a sexta maior área, não, perdão, o sexto país em área de produção, tá? Com cerca de 440 mil hectares aí, 440 mil hectares de áreas produzindo cajus, tá? Isso aí são dados do ano de 2018. O Brasil já ocupou a terceira maior produção de cajus. Eu vou explicar para vocês o porquê disso, o porquê dessa queda do caju, dessa produção de caju, principalmente da castanha de caju aí, tá? Entretanto, ele é o nono maior produtor. Em produção, ele ocupa só a nona posição, tá? Com 141.4 toneladas de castanha produzida anualmente. Quando eu falo de produção mundial, antes da gente entrar na produção brasileira, pessoal, ela está em constante crescimento. A produção mundial de castanha de caju, principalmente, que é o foco principal aí da produção de caju, ela tem um crescimento anual de 2%. Tá? É um crescimento bastante expressivo. Se vocês observarem que de 2008 a 2020, a produção passou de 4,92 para 6,6 milhões de hectares de área de caju, né, que eram produzidos. Então, observa-se que houve um aumento bastante exagerado, bastante considerável, exagerado não digo, né, mas bastante interessante, vamos dizer assim, de produção de caju em todo o mundo, né? Aí nós temos países como Costa do Marfim, Índia, Tanzânia, Indonésia, Brasil, Beni, tá? Que aqui tem uma variação em porcentagem, né, do crescimento. Por exemplo, em 2019 e 2020, a Costa do Marfim houve um crescimento de 4%. A Índia houve redução, a Tanzânia houve crescimento. O Brasil, é interessante que a gente mostra que o Brasil, que na safra 2019-2020, tá? Os dados estimados para 2019 2020, o Brasil já voltou a crescer aqui cerca de 0,71%. Se vocês observarem essa linha aqui, que mostra nesse gráfico também, observe que aqui nós estamos falando de Brasil, tá? Então, a produção, a área produzida brasileira, ela até o ano de 2012 era em torno de 6 milhões de hectares de caju, que era de castanha de caju, né? De áreas destinadas à produção de castanhas de caju. Era em torno de mais de 6 milhões de hectares. Entretanto,
No ano, como a gente já disse, 99,5% da área de produção de castanha de caju, ela se localiza no litoral nordestino. E especificamente, a grande maioria, por exemplo, mais da metade da área produzida é no estado do Ceará, tá? Mais da metade do que se produz de castanha de caju no resto do mundo, no resto do Brasil, é no estado do Ceará. E estados do Nordeste, como, por exemplo, Rio Grande do Norte, Piauí, Ceará, entre o ano de 2012 e 2017, houve uma queda acentuada, houve uma seca acentuada aí nessas regiões, com que fez com que grande parte da produção de caju, né, e até mesmo dos cajueiros, eles acabaram morrendo, tá? E isso aí fez com que as áreas de produção de caju ou de castanha de caju aí, eles decresceram aí drasticamente nesses últimos anos, como vocês podem ver nesse gráfico aqui. Aqui nós temos, em relação aos maiores produtores mundiais, né? Nós temos aí a Vietnã, Índia, em relação à produção, tá? Vietnã produz aí 44%, Costa do Marfim 11%, Índia 13%, tá? Brasil produz 2,4% do caju aí, da castanha de caju produzida no mundo, tá? Isso no ano de 2018. A castanha de caju, ela houve-se, como a gente já disse, houve-se uma evolução, ela vem ocorrendo uma evolução ao longo dos anos, tá? Isso é bastante interessante aqui. Olha para vocês verem, para vocês observarem o Vietnã nos últimos anos aí, em relação à produção, a evolução da produção de castanha de caju, né, nesses principais países produtores ali, isso em 1.000 toneladas, tá? O Vietnã saiu de 1.234 mil toneladas para 5.832 mil toneladas. Então, houve-se um crescimento exorbitante aí, interessante, aliado também àquela questão de alimentação aí do povo vietnamita, tá? Aqui, em relação à participação percentual das culturas nas áreas plantadas com fruticultura no Nordeste, né? Isso aqui são dados bastante interessantes, porque nós temos aqui o caju, ele ocupa cerca de 26% das áreas plantadas em relação à fruticultura, tá? As demais fruticulturas, nós temos banana, cacau, laranja, coco, uva, só que grande parte dessas outras culturas aqui, a grande maioria dessas culturas, elas são irrigadas. Entretanto, o caju, quase que em sua totalidade, ele é plantado em sequeiro, tá? Diferente dessas outras culturas. Eu trouxe essa tabela aqui, pessoal, só para vocês visualizarem, que vocês conseguirem visualizar o que eu estava falando lá em relação àquele déficit hídrico existente entre os anos de 2012 ao 2017. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Está rápido? Está tranquilo? Posso falar? Tá tranquilo, professor. Então, beleza. Bem, pessoal, eu quero que vocês não se atentem a essas questões de tabela, porque essa tabela eu acabei recortando de um arquivo que eu achei, né? Então, eu não fiquei editando aqui número de tabela, número de gráficos, enfim. Mas eu trouxe para vocês aqui, olha a produção do Ceará, né, do Piauí e do Rio Grande do Norte, que são, vamos dizer assim, os maiores produtores. O Ceará, no ano de 2018,
no ano 2011, a produção de castanha de caju no Ceará, ele foi de 11 mil toneladas de castanha de caju produzida, tá? Isso em 2018. Devido à seca, saiu de 11 mil para 38 mil, tá? O Piauí, ele passou de 45 mil para 8 mil toneladas. 9 mil, vamos dizer assim, 9 mil toneladas. O Rio Grande do Norte saiu de 54 mil toneladas para 18 mil toneladas. Foi um decréscimo, e isso manteve ao longo dos anos, né? E até o ano de 2017, que houve-se um incremento, houve uma chuva bastante considerável aí nessas regiões, tá? E essa seca aí, essa seca sentida nesses anos anteriores, começou, então, voltou novamente o processo, como vocês podem observar aí, tá? Esse processo de produção, esse aumento na produção. Então, isso foi sentido até no considerado Brasil todo, né? Nós saímos de 230 mil para 80 mil em 2012, tá? Para até 70 mil em 2016, voltou novamente em 2017 para 133 mil. Então, é uma coisa que a gente sabe que, apesar de achar que o caju é uma cultura bastante rústica, então ele não precisa de água, ele é uma cultura bastante rústica e adaptável a diferentes condições climáticas, como a gente vai mostrar à frente. Entretanto, é uma cultura que tem uma exigência hídrica um pouco elevada, como a gente vai mostrar, em torno de 1.500, de 800 a 1.500 milímetros anuais, distribuídos ali em torno de 5, 7 meses, que ela também precisa de um período de estresse hídrico, de seca, que é a época de florescimento, que a gente vai falar mais à frente, tá? Só em relação, eu estava falando aqui, o Ceará, ele produz cerca de mais de 50% da área colhida, né, de caju, de castanha de caju, na região Nordeste, ela é colhida, mas no Brasil é colhida no Ceará, tá? Só o estado do Rio Grande do Norte e do Piauí, como a gente já havia falado aqui acima, eles produzem cerca de 29%, cerca de 30%. Os demais estados da federação, eles vão produzir cerca de 9% aí de castanha, do resto dos outros 9% da castanha produzida, tá bom? Como descrição, tranquilo, essa questão aí da importância do caju. Bem, uma coisa que eu esqueci de falar com vocês é em relação ao preço, tá? Durante o preço médio da tonelada da castanha de caju é cerca o preço médio é cerca de R$3.000 a tonelada de castanha de caju, tá? Nesses anos de déficit hídrico aí acentuado em algumas regiões brasileiras, principalmente regiões nordestinas, chegou-se a R$8 a tonelada de caju aí beneficiada, tá? Mas são valores bastante baixos, vamos dizer assim, quando comparado a outras culturas, né? Quando você fala de produção, pessoal, a produção média nacional, ela está de 600 a 1.200 quilos de castanha por ano, tá? Então, são dados bastante baixos aí, quando comparados a países como Vietnã, países como Costa do Marfim, que são grandes produtores aí. Ela é uma planta de crescimento, é uma planta perene, de crescimento contínuo, né? Pode chegar a alturas de até 20 metros de altura,
ela tem uma característica de relação aos seus troncos, que são tortuosos, e possuem galhos longos e sinuosos. Sua copa, né? A copa de sua árvore, ela é alargada, com seiva resinosa e transparente, com a coloração um pouco avermelhada. Tá? Isso aqui é questão de característica botânica. Os frutos, vulgarmente conhecidos, eles são chamados de castanha. O pseudofruto ou pendúnculo, né? É o que a gente consome. Tá? E a amêndoa do caju, a amêndoa da castanha do caju, que eles chamam ACC, quando vocês pegarem esses materiais que eu disponibilizei para vocês para estudar, amêndoa da castanha do caju, isso, tá? Ele é chamado também de fruto verdadeiro aí, e pode-se extrair desse, além de consumir essa amêndoa do caju, ela pode-se extrair aí óleo de amêndoa, que é bastante interessante, bastante utilizado na indústria cosmética aí, tá bom? Bem, existem uma infinidade de... Só um minuto, gente. Só um minuto, só responder uma mensagem. Existem uma infinidade de cultivares, né? De espécies, perdão, de cajueiro, tá? De espécies não, de cultivares de cajueiro, de diversos portes, tamanho, de portes, hábitos de crescimento dela, o hábito de crescimento ela é ereto, né? Tá. Enfim, a primeira floração daqueles oriundos do cajueiro, oriundo da amêndoa, ele se dá em torno do 3º a 5º ano de vida útil. Isso quando a gente trabalha com cajueiros de porte, cajueiros que a gente chama cajueiro comum, né? Que ele tem em torno de 6 a 12 metros aí, pode chegar a maiores alturas ali, tá? E envergadura de copa de 10 a 20 metros, dependendo do tipo, né, da espécie, da cultivar que a gente está trabalhando. Ele vai produzir de 1 a 100 quilos de castanha por safra, cerca de 10 mil frutos aí, que estabiliza a produção no 8º ano de vida. E a floração ela vai durar em torno de 4 a 5 meses, e a planta ela vive cerca de 35 anos. Entretanto, não quer dizer que a planta de caju ela vai viver em alta, ela terá alta produção durante 35 anos, tá? Principalmente esses cajueiros comuns. Uma das características bastante que fez também com que houvesse essa produção, essa queda na produção do cajueiro nessas regiões nordestinas, é que esses cajueiros eles foram implantados, essas roças de caju, né? Essas propriedades, essas plantações, roças de caju, ó, essas plantações de cajueiros, né? Eles foram plantados há 30 anos atrás, que eles estão chegando no fim da sua vida produtiva. E o que aliado à seca, a grande maioria dos produtores, eles estão acabando com essas produções de caju, ou do cajueiro comum, e plantando novas variedades, como o cajueiro anão precoce. Aqui uma espécie de cajueiro comum, tá? O cajueiro anão precoce, ela é uma planta de porte menor, vamos dizer assim, de 4, 6 metros, até menor porte também, e a copa é mais compacta. Isso aí é bastante interessante, porque isso vai facilitar até na hora do adensamento do cultivo, do
dos tratos culturais em relação a algumas pragas e doenças que acometem aí a cultura do cajueiro, tá? Que a gente vai mostrar mais à frente. A forma de se produzir o cajueiro anão precoce, ele geralmente é propagado ou por estaquia ou por enxertia, ou também por alporquia. Quem é que já viu aí falar do maior cajueiro do mundo? Alguém já ouviu falar? Eu não. É o de Natal, né? Isso, do Rio Grande do Norte. O maior cajueiro do mundo, ele foi crescendo, né? Seus galhos eles foram afundando, né? E o que a gente chama de alporquia, ou mergulhia aérea, também chamada de alporquia, né? Ele ocorreu ali, mas no caso ali foi mergulhia mesmo. Os galhos eles caíam ao solo, né? Eles caíam ao solo, esse local onde esse galho ele tinha contato, o galho ele era pesado, né? Bastante frondosa, ele em contato com o solo, ocorria enraizamento, daquele enraizamento ali já começava novas brotações, e ali aquele cajueiro ele só foi crescendo, né? O que a gente tem aí, o processo de mergulhia natural. A gente pode trabalhar esse processo esse processo de maneira artificial pela mergulhia, que é um pouco mais complicado, mas dá para se fazer a mergulhia, tá? Não é de interesse comercial se fazer essa mergulhia, mas dá para se fazer a produção de cajueiros ali em estádios reprodutivos através da alporquia, né? Quem já fez, tem alguém aí que não fez horticultura ainda, que não lembra o que é o processo da alporquia? Não todo mundo já fez, né? Que é um pré-requisito, na verdade, ou não? Não, acho que não. A gente estava fazendo ela no presencial. Só, que vejo não. Bom, pessoal. A alporquia, pessoal, vou tentar desenhar aqui. Eu tenho aqui uma planta de caju. Né? Eu pego um galho aqui qualquer dessa planta de caju, tá? Esse galho aqui, eu vou fazer um ferimento, vamos dizer assim, um machucado qualquer nesse galho, tá? Nesse determinado galho, sem destacar ele da planta mãe. Nesse local aqui, eu vou colocar substrato. Esse galho, ele está, logicamente, na parte aérea, um galho aéreo, tá? Eu vou colocar substrato aqui e eu vou colocar, como é que eu falaria? Ou eu coloco, sei lá, uma vasilha, não, como é que fala, meu Deus do céu? Eu posso colocar um saquinho, tá? Eu posso, nesse local aqui, eu posso amarrar um saquinho de estopa, que seja, tá? Contendo o substrato. Eu posso colocar aqui um vasinho também, um vaso de planta, esses vasos comuns. E o que vai acontecer? A partir desse local aqui que machucou, que houve esse machucado, né? Ele vai começar a enraizar. Esse enraizamento que ocorre aqui, nesse local, depois de enraizado, esse enraizamento, ele já ocorreu, né? Eu venho e faço o destaque dessa planta aqui, tá? E aqui eu vou ter uma planta, um clone da planta mãe, com as mesmas características da planta mãe, e eu posso replicar esse vaso aqui, ou essa muda aqui, eu posso replicar em outra área, logicamente já em estádio reprodutivo, né? Ele é propagado também por enxertia. A enxertia, pessoal, ela pode ser feita em plantas pequenas, em mudas pequenas, tá? Desde que eu obtenha características específicas daquela muda, ou eu posso fazer a enxertia de rejuvenescimento, né?
que é o que muitos produtores hoje em dia vêm fazendo na cultura do caju, tá? Eu tenho um cajueiro de porte alto, eu pego esse cajueiro de porte alto, frondoso, deixa eu pegar esse cajueiro aqui, já estabelecido, e eu faço uma poda drástica nesse cajueiro. Uma poda drástica mesmo, próximo rente ao solo, tá? A partir do momento que eu fiz essa poda drástica nesse cajueiro, novos galhos começarão a surgir aqui, a partir desse local da poda drástica. Esses galhos, quando eles adquirem aí em torno de 6 milímetros, isso, 6 milímetros, ou, digamos assim, o tamanho de uma caneta, que, a grosso modo, eles recomendam, tá? Eu vou lá, pego um ramo vegetativo de uma planta adulta, de um caju anão, e vou lá e faço essa enxertia, geralmente em fenda lateral, que eu faço aí a enxertia do cajueiro, tá bom? A partir disso aí, a partir desse processo de enxertia, eu faço esse amarrio, né, e elimino todos os galhos. Eu vou eliminar, né, depois de feita a enxertia aqui com outro galho, né, na parte superior, eu vou eliminar as brotações laterais que elas tendem a surgir nesses galhos abaixo dessa enxertia e vou eliminar também os outros galhos aqui, né? Esses outros galhos que porventura possam vir a surgir, deixando em torno de 3 a 4 galhos ali por planta enxertada ali, se eu for fazer uma poda de rejuvenescimento, tá? Então, é propagatória enxertia. A estaquia é normal, é como se fizesse uma alporquia, mas, entretanto, eu vou... Não, mentira, não é como se faz uma alporquia, perdão. Eu vou pegar galhos vegetativos de uma planta já em estágio reprodutivo, né? Eu vou fazer o enterrio desses galhos utilizando de substratos idôneos, e aí, a partir de então, eu vou conseguir ali mudas com características iguais daquela planta mãe, tá? Após um mês, tá, voltando aqui para a enxertia, após um mês, mais ou menos, de enxertado esses galhos, vai ocorrer já vai ter existido esse pegamento, vamos dizer assim, desses galhos. Só um minuto, gente. Pode abrir. Só um minuto, pessoal. As entregas resolvem chegar tudo hoje na segunda-feira. Bem, e após esse processo ali, vocês desamarram esse galho, enfim, tá? E a partir de 6 meses aí, ele vai ocorrer 6, 7 meses aí, vai ocorrer esse processo aí de floração, tá bom? O peso dos frutos vai variar de 3 a 13 gramas, né, do peso do pedúnculo ali, e o peso do pedúnculo varia de 20 a 160 gramas ali, que vai produzir em torno de 43 quilos de castanha por ano por árvore, tá bom? Bem, pessoal, aqui são alguns clones de cajueiro
que são bastante interessantes de serem utilizados e recomendados, pelo menos pela Embrapa Agroindústria Tropical, tá bom? Algumas, se vocês observarem, em relação principalmente o cajueiro anão, ou o cajueiro enxertado, enfim, o cajueiro enxertado, ele tem uma das características que após seus 6, 7, 8 meses, eles já começam, após um processo de enxerto que ocorre, tá? Eles já começam a apresentar as que eles chamam de pendículas, né? Que nada mais é que os ramos florais. Esses ramos florais aqui que vão dar origem, logicamente, a novos frutos, tá bom? Que vão dar origem a novos frutos. Entretanto, como ele está ainda em crescimento, em fase de crescimento, esses frutos, esses pendículos, eles devem ser eliminados até a planta adquirir porte suficiente para sustentar seus... Ai, meu Deus do céu. Para sustentar seus frutos. Bem, o clima e o solo exigido pela cultura do caju. Ela é uma planta, como eu disse, tipicamente tropical. Ela prefere regiões de altas temperaturas e elevadas precipitações em torno de 800 a 1.500 milímetros. Temperaturas ideais ali em torno de 27 graus Celsius e mínimas superiores a 22. É a temperatura ideal para a cultura. Ela é sensível a frios, a geadas, pois no frio e na geada ocorre abortamento, ocorre redução e abortamento da floração e frutificação, tá bom? Em relação às características ideais ali, eles estão distribuídos essa chuva, ela deve ser distribuída de 5 a 7 meses, mais uma estação seca para o florescimento, tá? É necessário para a cultura. O vento é prejudicial porque, apesar de ser uma planta que a grande maioria da sua polinização ela ocorre de maneira anemófila, né, através com auxílio do vento, tá? O vento excessivo, os maiores que 7 metros por segundo ali, de vento, eles podem ser prejudiciais, abortando as flores, caindo ou dificultando ali o sobrevoo dos agentes polinizadores presentes. Os solos mais indicados são solos leves, profundos e bem drenados. Solos novos, devido à profundidade dos seus solos, eles não são tão interessantes assim, principalmente porque o sistema radicular da cultura do caju é bastante profundo e ele vai explorar bastante áreas superficiais, tá? Consequentemente, há uma necessidade de correção do solo, tá? Há uma necessidade de correção do solo de acordo com as características físico-químicas daquele solo, tá bom? O plantio, geralmente, você procura... eu acho que eu esqueci de falar alguma coisa aqui em relação ao clima e solo. Tá. Em solos com pH inferior a 5,5, tá? Há necessidade de correção e elevação da saturação de base desses solos para em torno de 70%. Isso, pessoal, em plantios comerciais. Entretanto, quando a gente fala de produção de caju, a grande maioria das pessoas que produzem caju são pequenos produtores, tá? Que não fazem com tanto afinco todas as correções e adubações recomendadas para a cultura do caju. Beleza?
Tranquilo? Posso seguir? Bem, quando a gente fala eu não lembro. Aqui, tá. Quando a gente fala de plantio de caju, esse pode ser plantado em diversas regiões. O mais recomendado é que você faça um terraceamento quando você está trabalhando em áreas mais declivosas, superiores a 6%, ou então trabalhar com curvas de níveis. Para isso, é recomendado que você faça então a planaltimetria desse terreno aí, utilizando de equipamentos topográficos como nível, tá? Para se fazer essas medições, tá? Beleza. Quando a gente vai fazer o plantio para a cultura do caju, é recomendado que prepare a área do terreno no mínimo 30 dias antes. Bem, você pode preparar o terreno, tá? Fazendo uma aplicação do calcário e gradagem em maneiras opostas, passa sentido norte-sul, depois você vai passar a grade de sentido leste-oeste. Isso é o recomendado, pessoal. O que muitos produtores, quando vão implantar sua cultura do caju, ele faz é somente passar a grade nos locais onde onde será feito o plantio das covas, o plantio das mudas, que pode ser em sulco ou pode ser em covas. O recomendado, quando em covas, que se trabalhe nessas covas cerca de 30 dias antes, fazendo a aplicação, né? Abrindo uma cova de 40 por 40 por 40 e fazendo a aplicação de 100 gramas de calcário dolomítico, 100 gramas de FTE-BR12, tá? Que é os micronutrientes, e 200 gramas de P2O5. Ah, professor, mas você está fazendo... Isso é adubação de base que é recomendada, mas o mais correto é você fazer uma análise de solo e adubar de acordo com a necessidade da cultura. Aqui a gente já falou das mudas enxertadas, né? Das vantagens de se ter uma uniformidade dessas mudas enxertadas. Vocês me digam a vantagem de se ter, por favor, peço a presença de alguém aí, alguém me ajude aqui, para não ficar tão monótono. Qual a vantagem de se ter uma uniformidade das plantas ali, através da enxertia, né, das mudas enxertadas? Alguém pode arriscar? Uniformidade na produção. Uniformidade na produção, o que mais? Menor dano por pragas, doenças? Não, menor quantidade de ataques. A questão do período da Pode colheita. ter resistência. Como? Alguém falou aí atrás. O período de colheita, tipo, vai ter o mesmo tempo, digamos assim, se o Uniformidade. Isso. Uniformidade de manejo. Seja o manejo fitossanitário, seja o manejo de poda, seja a colheita, tá? Isso é uma das vantagens que nós temos quando eu trabalho ali com mudas desuniformes. Mas se eu não estou enganado aí pela voz, foi o João que falou em relação aos tratos culturais, né? Em relação às fitossanidades. Isso é uma desvantagem, João. Porque quando nós temos uma muda uniforme, por exemplo, o ataque de uma praga ou o ataque de uma doença, ele pode disseminar por todo o pomar. Porque essa uniformidade ali, ela pode ser benéfica, mas ela também pode ser maléfica, tá? Mas a gente prefere ver pelo lado bom da uniformidade, se nós fizermos todo o tratamento fitossanitário desejado e recomendado para aquela cultura ali.
Quando necessário, o replantio é feito por meio de mudas preparadas em sacos plásticos de mesma idade da planta de campo ali. Então, é sempre bom vocês terem mudas excedentes, porque pode vir e sempre ocorre o ataque, principalmente de formigas. Principalmente, o danado maior é as formigas durante o processo de implantação, tá? Que vão acabar matando essas mudas ali, é um dos principais problemas ali durante a implantação. Bem, o espaçamento, logicamente, vai variar de acordo com o tipo de variedade que eu estou trabalhando. Geralmente, utiliza-se o espaçamento de 7 por 7 para a cultura do cajueiro anão e 10 por 8 ou 10 por 7 para o cajueiro comum. Tá? E aí nós vamos ter 204 mudas ali para a muda anão. Agora. E em torno de 125 ali para o cajueiro, o cajueiro comum. A gente já falou em relação das covas, né? Aqui é uma adubação recomendada, recomendado por diversos autores aqui, para a cultura para a produção de castanha, tá? Aqui, segundo quinta aproximação, né? Aqui é a adubação recomendada segundo quinta aproximação, de acordo com os teores de fósforo e os teores de potássio presentes dentro daquele solo, tá? A enxertia, a gente já falou, né? Em relação à garfagem e fenda lateral, pode-se fazer também ela por borbulha, tá? As duas, elas são bastante interessantes de se trabalhar. A desbrota, pessoal, é a retirada das brotações laterais inferiores das plantas, próximas aos cotilédonos ou desenvolvidas no porta-enxerto, tá? Essa desbrota, ela é utilizada ali para principalmente eliminar ramos ladrões, ramos que têm o crescimento para a parte inferior, vamos dizer assim, virado para baixo, ou ramos que eles estão entrando, em vez de serem saindo, vamos dizer assim, né, para a copa, para ficar exposto para a maior zona de incidência solar, eles estão localizados para o centro do centro da árvore, tá, da copa. Então, isso não é interessante. As principais vantagens da desbrota é o menor desgaste da planta no período seco, né, pela redução dessa área foliar, e o equilíbrio entre o sistema radicular e a parte aérea, né, e redução dos custos da poda nos anos subsequentes ali. As panículas, que a gente chama, ou pendículas, vulgarmente chamado também, em função da precocidade, e a emissão dessas panículas ela é bastante comum, então elas são removidas ali até o 8º mês de idade da planta, e a partir de então, tá, eles são deixados ali para iniciar o processo produtivo. A poda, existe a poda de rejuvenescimento, que a gente já disse anteriormente, e existe a poda de formação. A poda de formação, ela vai ocorrer quando a planta atinge 50 a 80 centímetros ali, depois de estabelecida. Após estabelecida, é retirado o ápice, a gema apical dessas plantas e manejado para a formação dessa copa ali, né? Deixando de 4 a 5 galhos, né, por copa, de maneira que ele ocupe todos os 4 pontos, né, os 4 pontos ali dessa copa, e elas ficam dispostas ali, livre de entrelaçamento, da ocorrência, reduzindo aí esse entrelaçamento entre esses galhos, tá? Facilita a mecanização dos cultivos, as operações de adubação, de manutenção, de calagem, roçagem, tá?
além da inspeção do sistema de irrigação quando o cultivo é irrigado. Bem, duas práticas comuns, né, dentro de qualquer cultivo, e da cultura do caju, nós temos aí o que a gente chama de coroamento, também comum em outras espécies, né? O controle de plantas daninhas, ele é bem comum. Como nós estamos trabalhando com plantas que têm copas frondosas, né, é comum o espaçamento ser bastante, ter um espaçamento maior. E por causa disso, existem plantas daninhas, existe o crescimento de plantas daninhas entre as linhas da cultura, né? Então, essas plantas daninhas, sempre que presentes, elas devem ser roçadas, elas não devem ser eliminadas, elas devem ser roçadas, porque se eu eliminar, eu vou favorecer práticas erosivas, né? Erosão hídrica, erosão eólica, enfim, que pode acontecer ali. Então, eu vou lá, eu vou roçando essas entrelinhas para reduzir essa competição dessas plantas daninhas com a cultura de interesse comercial, tá? Outra técnica que é feita é o coroamento, que é a limpeza de maneira bem superficial, né, dessas áreas embaixo do cajueiro ali. Eu vou fazendo esse coroamento, essa limpeza, né, sem cavar, vamos dizer, sem fazer buraco, é só limpar esse cajueiro ali, né, nessas regiões da copa, né, principalmente na região da copa ali, para evitar também a competição. E para facilitar, quando for realizado, o pegamento dos frutos e até mesmo a adubação naquela região, que a readubação, eu esqueci de dizer para vocês, é feito próximo à zona da copa, na zona de coroamento da copa. Tá? Uma coisa que eu esqueci de dizer a vocês, a poda, ela é sempre interessante após o início das águas. Tá? Após o início das águas é realizada a poda de limpeza aí que eu esqueci de falar para vocês, é realizada a poda de limpeza da cultura para o ano seguinte, tá? Para a colheita do ano seguinte. Entretanto, vocês têm que se atentar para não exceder nessa poda, porque 2/3 do que se produz do caju, ele é realizado na parte inferior ali desse cajueiro. Então, vocês têm que ter muito cuidado aí na realização dessa poda de limpeza. Bem, tranquilo, pessoal? Dentre as doenças, estou seguindo, vocês não estão falando nada, eu estou seguindo. Dentre as doenças mais preocupantes para a cultura do cajueiro, tá? A antracnose causada pelo Coletótrium gliosporioides, ela é a mais preocupante. Ela vai atacar tudo, né? Folhas, ramos, inflorescência, pedúnculo, fruto, enfim, todo, e vai matar a planta. Então, sempre que tiver um galho infectado com o coletótricum, com a antracnose, eu devo eliminar esse galho e retirar. Eu não posso só cortar, podar ele e deixar ele dentro do meu, eu não sei como é que fala, da minha plantação de caju, né? Eu tenho que eliminar, se possível, queimar fora dessa zona ali, para evitar que esses esporos, né, causados por esse fungo aí, eles se disseminem, tá? Aí aqui tem algumas características em relação à antracnose e tal. Lá na frente, nós temos aqui o controle, é uma poda de limpeza, no início do período chuvoso, antes do fluxo foliar, né? Variedades resistentes, controle biológico. Existem alguns produtos químicos que são utilizados, se eu não estou enganado, é o melation, pessoal, eu não lembro se é das doenças, mas é o melation. Logicamente, acho que é o melation. Você tem que respeitar o período de carência aí, que é no mínimo de 25 dias. Tá? E uma coisa interessante, que quando você direcionar
a aplicação, ela deve ser direcionada às folhas baixeiras aí, beleza? Tem o oídium também, que é uma doença preocupante, mas não tão preocupante quanto a antracnose, tá? Existem uma série de doenças aí, fungicidas específicos, tá? O mofo preto é uma outra doença causada, a mancha angular é uma doença também causada pela septória, mas elas são doenças não tão preocupantes. A resinose, ela não é tão preocupante, é comum, mas não tão preocupante, tá? A podridão preta da haste são doenças secundárias. A preocupante mesmo é a antracnose e um pouquinho de oídio é uma doença secundária também. Bem, existem uma infinidade de pragas que fazem o processo de colonização da cultura na cultura do cajueiro. As mais comuns são as brocas, tá? Que podem causar problemas e, quando presentes, elas devem ser eliminadas, tá? O pulgão, ele também é comum, mas a mosca branca, ela é a praga principal da cultura do cajueiro, tá? Por que a mosca branca ela é principal? Porque a mosca branca, a partir do momento que ela insere seu aparelho bucal ali, durante o processo de retirada, parte de substâncias açucaradas, elas ficam nessas regiões. Isso aí, nessas folhas. E isso aí faz com que tenha-se a presença de cochonilhas, tenha a presença de pulgões, que causam o processo de fumagina, que causam escurecimento ali. É um efeito cascata. Essa fumagina ali, ele vai impedir a fotossíntese foliar ali, consequentemente, isso vai comprometer as produções, tá? Aí nós temos aqui alguns defensivos químicos, o Paration, óxido de cobre, todos esses produtos, eles podem ser utilizados aí como praguicidas ou inseticidas, vamos dizer assim, no controle das mais diversas pragas que causam problemas ali. É interessante também fazer a aplicação de uma cauda bordaleza, ou mais comumente utilizada nessas zonas, nessas regiões, a cauda de canela, tá? Principalmente quando se faz a poda dessas culturas para evitar aí a entrada ou o ataque dessas pragas. Beleza, pessoal? Bem, a colheita ela vai depender do tipo de fruto que eu desejo consumir, né? Se eu desejo consumir o fruto de mesa, o caju de mesa, que eles chamam, né, comumente chamado de caju de mesa, que vem o pendúculo e o fruto, ou pseudofruto e o fruto, né, o pendúculo e a castanha, esse aí eu preciso ter um pouquinho mais de cuidado em relação à sua colheita. Por quê? Como ele não é um fruto climatérico, ele é não climatérico, ou seja, ele precisa ser colhido já maduro, então ele demanda um certo cuidado maior, tá? Recomendações que até não se use, seja colhido com luvas, porque o calor da mão ali pode desestruturar as membranas celulares presentes nesse pendúculo e aí comprometer a qualidade do fruto. As mesmas recomendações: colher nos momentos mais frescos do dia, não colher frutos oriundos do chão, né, por questão de deformação, isso se for para a mesa. Ah, professor, eu vou colher para suco. Bem, então a exigência não é tão grande assim, né?
Eu posso colher frutos do chão, desde que eles estejam em estados bons, logicamente, para a indústria de sucos, né? Não há uma exigência tão grande assim em relação à qualidade da casca do pendúculo, tá? Se eu for colher para a castanha, eu posso fazer visitas constantes, 2 vezes por semana, semanalmente, para colher aquele fruto presente no chão. Ali. Há algumas características como castanhas ocas, enrugadas, essas eu devo evitar ali, né, em relação à qualidade. O cajueiro comum, ele vai produzir de 900 quilos por hectare de castanha, tá? Em cerca de 9 toneladas por hectare de frutos aí. O cajueiro anão, ele produz cerca de 1.300 quilos por hectare de castanha e de 13 toneladas de fruto, tá? Ambos após a estabilização da produção ali no 3º, 5º ano de produção para o cajueiro comum e de 10 a 18 meses aí para o cajueiro anão. Entretanto, existem resultados de 200, 250 quilos de cajueiro comum. Tá? Essa produção de 200, 250 quilos de castanha por hectare é bem comum em algumas regiões nordestinas. Essas são as características em relação à colheita. Entre as características de aproveitamento do pendúculo, uma dessas características é a utilização. Eles utilizam bastante o pendúculo ali, principalmente depois de seco, tá? Ou até mesmo para silagem, é feito aí, e ele é bastante utilizado na alimentação de ovinos, tá? Isso aí há um incremento no ganho vivo dos animais ali, tá? Caprinos, aves, bovinos não é tão recomendado assim, porque a quantidade de alimentos consumidos pelo bovino é um tanto quanto mais elevado, então não é interessante, mas para caprinos e ovinos ele é bastante utilizado, porque é tão comum a presença desses caprinos, principalmente de caprinos nas regiões nordestinas, tá? O armazenamento, quando se fala da castanha, ele pode ser armazenado aí por tempo indeterminado, desde que secos, né? E armazenado em local seco, ventilado e sobre estrado, tá? Depois de beneficiado, logicamente, tá? Esse armazenamento da castanha, ele pode ser realizado assim. O fruto de mesa ou o pendúculo, ele em ambiente, depois de colhido, em ambiente sem refrigeração controlada, em 3 dias, inicia-se o processo de senescência desses frutos. Em ambientes climatizados, esse processo de senescência, ele pode chegar até 15 dias, logicamente, em temperaturas controladas e umidade controlada, tá bom? Beleza, pessoal? Alguma dúvida em relação ao caju? Não, professor. Nenhuma dúvida? Não. Tranquilo, professor. Galera, se não tem nenhuma dúvida, a gente vai ficando por aqui, tá bom? Qualquer dúvida, vocês mandem mensagem, mandem e-mail, aí eu vou respondendo lá. Beleza? Fiquem com Deus, boa semana a todos. Beleza. Beleza. Valeu, professor. Tchau. Valeu, até mais. Internet acabou a aula. Beleza. Falou.